uma calçada numa rua em aclive ou em declive, né? Então a prefeitura simplesmente não fiscaliza, porque se fiscalizasse, todas essas situações aqui não precisariam de reportagem, faria parte da rotina do responsável da subprefeitura, que deveria passar por essas ruas. Afinal de contas, a subprefeitura é uma micro-região de uma gigantesca região que é a cidade de São Paulo. Tá lá para isso, né? Para fiscalizar. 4h56. Ô Zaidan, hoje Nicolás Maduro voltando ao tribunal em Nova York, é a segunda vez, e para tentar tirar o vínculo dele do tráfico de drogas, que pelo que indica a própria acusação, já foi derrubada, porque a própria acusação já diz que foi equivocada a forma como foi enquadrado o Nicolás Maduro nesse aspecto. Eles admitiram o óbvio, que várias vezes dissemos aqui, né, Ronald, que não existe o cartel dos sóis, né? O Del Soles, não existe. E que isso está ligado a uma situação específica dos tempos do Carlos Andrés Pérez, e foi uma maneira da população se referir àqueles militares que se envolveram com contrabando e tráfico, e lá no Carlos Andrés Pérez. Mas usaram isso, retomaram isso, desenterraram isso para fazer essa acusação. A ideia era clara, né? O cara é chefe de um grupo, e aí não vamos chamar de narcotraficante, vamos chamar de narcoterrorista, porque aí não precisamos de autorização do Congresso para operações militares. Foram lá, sequestraram o cara e depois tiveram de admitir, na hora de apresentar ao juiz as provas, não tem esse cartel. Porém, decidiram manter a acusação de tráfico de drogas, de associação com grupos paramilitares da Colômbia e ainda porte de armas, o que é particularmente grotesco, né? Esse ponto, particularmente grotesco esse ponto, porque, primeiro, como assim porte de armas? Que armas? Das forças militares, das quais ele era o comandante em chefe, né? Ou se ele tinha uma arma pessoal, o que os Estados Unidos têm a ver com isso? E no país, inclusive, e particularmente os acusadores, porque a acusação parte do executivo, fortemente ligados a uma legislação bem branda, bem flexível com relação às armas. Então é particularmente grotesco esse ponto. Essa acusação é patética. Então, e um cara que foi sequestrado, uma sequência de ações criminosas, assassinato de pessoas no Mar do Caribe. Então, o correto seria o juiz mandar todo mundo para casa, inclusive o Maduro. Agora, ele vai ouvir as partes, e lembrando, ele está num centro de detenção provisória. Se for condenado, assim como a senhora Cília Flores, se forem condenados, vão para presídios dos Estados Unidos, né? Que é uma situação muito diferente de um centro de detenção provisória em Nova York. E ao mesmo tempo, dizem que a Venezuela não pode pagar a defesa. O governo venezuelano está proibido pelos Estados Unidos de arcar com as despesas do Maduro nesse processo. Inclusive, os advogados que o defendem, que nem sabem se vão receber, estão pedindo a anulação de tudo, porque está sendo negada a ele a possibilidade de ter defesa, o direito inalienável de ter defesa, Ronald. O sinal está marcando 5 horas, só para destacar mais uma vez para você que ainda há bloqueio na região do Palácio do Governo, aqui pertinho, na Avenida Morumbi, com a manifestação dos motoboys. Já falamos que eles passaram por aqui, já passaram pela Faria Lima, pela região da Marginal do Rio Pinheiros, e estão aqui, o trânsito muito complicado na região do Morumbi. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês, amigos, até sexta. Até sexta, Ronald. Um abraço para você e para Clara. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.
agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E claro, com a sua importante participação através do Fala Galera. Você aprova as contratações dos zagueiros Everton e Márcio Silva? Opine 97102-1493. 97102-1493. Na sua opinião, compensa renovar com o Ralf até o fim da temporada, mesmo com o jogador tendo poucas atuações em 2026? Vale o custo-benefício? Opine 97102-1493. 97102-1493. Vamos às pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Ponte acerta a contratação de Márcio Silva, zagueiro ex-Botafogo da Paraíba. Defensor rescindiu com o clube paraibano e vai defender a Macaca na Série B. Márcio atuou pelo Guarani em 2025 com apenas 5 partidas disputadas. Com as contratações de Everton e Márcio Silva, Ponte chega a 13 reforços confirmados para a disputa da Série B. Pendências salariais deixam o futuro de Bruno Lopes incerto no Majestoso. Departamento de Futebol busca resolver situação ainda nesta semana. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Pacheco entra com ação na justiça e cobra salários atrasados. Pautas do Guarani. Futuro de Ralf será definido até sexta-feira. Volante foi elogiado pelo executivo Carlos Frontini e pode continuar no brinco para a sequência da temporada. Conselho Deliberativo aprova a previsão orçamentária do Guarani para 2026. Documento foi votado na noite de ontem no Brinco de Ouro. Crias da base do Guarani, Gabriel Mota e Léo Porfírio, são emprestados ao Asa de Arapiraca para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. João Paulo vê disputa grande por camisa 10 e diz que experiência pode pesar na Série C. E tem as notícias do dia. Comentaristas escolhem uma das 3 opções preparadas pela produção. Pauta 1. A seleção brasileira encerrou a preparação para enfrentar a França amanhã em amistoso que será disputado em Boston,
nos Estados Unidos. Ancelotti tem 2 lacunas a serem preenchidas. A primeira é quem jogará na zaga ao lado de Léo Pereira. E a segunda é quem será o centroavante da equipe e completará o quarteto de ataque. Provável escalação: Ederson, Wesley, Léo Pereira e Banes, ou Danilo, ou Bremer e Douglas Santos, Casemiro e Andrei Santos, Vini Júnior, Rafinha, Matheus Cunha e João Pedro, ou Endrick, ou então Thiago. Essa provável escalação do Brasil para pegar a França, partida marcada para 17 horas. Amanhã não teremos este programa Esporte em Debate. A Bandeirantes abre a transmissão às 15h30 e vai até às 21 horas. Então amanhã não tem o Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Pauta 2. Presidente da Federação Paulista de Futebol, desde 2015, Reinaldo Carneiro Basto foi reeleito na tarde desta quarta-feira e comandará a entidade até 2030. O pleito, que chegou a ser suspenso na véspera pela Justiça, foi realizado após a decisão do CBMA, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, órgão que decide questões relacionadas ao estatuto da entidade. Carneiro Bastos, que era candidato único, foi reeleito por unanimidade e por aclamação. Pauta 3. Diretoria vascaína e os representantes de Marcos Lamáquia se reuniram nesta semana para mais uma rodada de negociações da venda da SAF do Vasco. Após longas discussões e análises financeiras, as partes encaminharam um acordo para a venda da SAF por valores superiores a 2 bilhões de reais. Marcos tem 47 anos e é filho do presidente da Crefisa, José Roberto Lamáquia, e enteado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17h09, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o João Basso é o novo reforço do Cuiabá, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que rescindiu com o Santos, estava sem clube, então agora vai jogar no Cuiabá. O Toró, que jogou pela Ponte Preta no ano passado, foi artilheiro da Série C, um dos principais atletas, e estava no Náutico no início da temporada. Ele recebeu proposta do Londrina, mas acabou acertando com a Portuguesa. Vai disputar a Série D de dado com a Lusa. E o Renatinho, aquele meia que já passou pela Ponte em 2 oportunidades e hoje está com 37 anos, acertou com o Primavera do Mato Grosso, também para a disputa da Série D de dado, Batista. 17h10 em Campinas. Você que é empresário e empreendedor, já parou para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para a sua empresa. Com mais de 57 mil quilômetros
de rede própria. A Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio ter segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais! Com a Desktop Empresas, você e o seu time contam com um suporte técnico dedicado que está sempre ao seu lado para fazer o seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba tudo o que a conexão 100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar à sua empresa. Desktop sempre ao seu lado. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani, João Paulo foi apresentado ontem como novo reforço do Bugre, jogador que chega aí para ser um dos candidatos a ser o camisa 10 do Guarani na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, o João Paulo, que marcou o gol do acesso do São Bernardo na competição do ano passado. Pelo lado da Ponte Preta, depois de acertar com o Everton, a Ponte Preta acertou a contratação também do Márcio Silva, ex-Guarani, e agora a diretoria, o departamento de futebol da Macaca, busca jogadores para o sistema ofensivo. Batistão. 12 Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação aqui do estúdio digital, muito iluminado, e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o nosso youtuberman. E também lá no portal Carlos Batista, lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. Aproveita, vai, manda aí um joinha pra nós, manda aí um like e muito obrigado pela audiência. E você que ainda não é assinante do nosso canal, não seja, não paga nada, é de graça e você nos ajuda a fortalecer o canal de vídeos. Grande abraço, muito obrigado pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Pelo terceiro ano seguido, Campinas é a metrópole brasileira campeã do saneamento, com nota 10 em todos os quesitos no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A melhor
melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17 até as 19h30. Esporte em Debate, aqui pela Rádio Bandeirantes. A Mites Beef é a referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana tem centenas de clientes que passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. Esse kit vem com cortes fresquinhos, embalados sob medida do jeito certo, para facilitar o dia a dia. E com economia que chega a 20% em relação ao preço normal. O kit vem do tamanho da sua família. Tem família pequena, família média, família grande. Então você opta pelo kit para o tamanho da sua família. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer da Mites Beef. Ele vem com blends artesanais, preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira, para transformar qualquer refeição em uma experiência especial. A família vai adorar. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, aí eu indico o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva cortes nobres, todo o preparo para que o seu encontro seja inesquecível. Leva o churrasqueiro, leva os garçons, bebida, salada, toda a estrutura. O seu churrasco será extremamente valorizado e elogiado. São mais de 20 anos unindo tradição, qualidade e sabor em Campinas. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas. Você também pode ligar para qualquer informação adicional àquilo que eu estou dizendo, 3294-7003. Ou, se preferir, chama pelo celular, 998346840. 998346840. Mites Beef. Ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, toda a equipe Band. Questão da pauta do Guarani compensa, sim. É um jogador que é um exemplo, né? Pela carreira dele e pelo fato da idade que ele tá, ainda está em atividade. Como mesmo falam aí, é o primeiro a chegar, o último a sair, entendeu? Isso aí motiva os jovens. E até quem tá do lado dele, treinando tudo, que tá ali meio desmotivado, tem ele como exemplo para manter a motivação, independente da idade. Tem muito rapazinho novo aí, molecada nova aí da base aí, que já tá meio Nutella, né? Já se achando jogador de Europa e sabe ainda que tem que comer muito feijão com arroz ainda para chegar a ter um espaço, né? Em algum lugar. Então compensa renovar com ele, sim, entendeu? E o campeonato é longo também, né? Uma hora vai precisar jogar com ele, sim, entendeu? Uma contenção no segundo tempo para segurar a equipe ali
para estiver ganhando no segundo tempo fora de casa, para dar uma baixada no ânimo, na bola. Então compensa sim. Eu renovaria com o Ralf. Ricardo do Centro, bugrino da pele até o osso. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão, Greg, CH. Tô muito preocupado com a Ponte, cara. A Ponte tá sem técnico. Esse técnico aí não deu certo na Ponte, não. E a Ponte tem que contratar atacante. Porra, traz o Toró de volta. O Hélio dos Anjos não gostou do Toró lá. Traz faz um acerto com o Toró e traz ele de volta pra aí, gente. Custa nada fazer isso enquanto é tempo. Porra, vai deixar o time desandar de novo. E pagar os caras em dia. Se vira, esses dois aí não estão combinando a mesma língua na Ponte, não, pô. A Ponte tem que contratar atacante. E Marquinhos, esse velho aí que toma conta da Ponte aí, esse Torrano aí, não tô batendo bem, não. Tem que pagar os caras em dia, cara, tem que arrumar um jeito. Tem que arrumar patrocínio, eles não arrumam, eles tinham uma solução, agora não tem mais nada. Um abraço, Batista, Mário de Hortolândia. Abraço, obrigado. 17:22, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre especial ao nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira. Você aprova as contratações dos zagueiros o Everton e Márcio Silva? Aprovo. Eu não sei a condição clínica dele, né? Dos dois. Não sei se... O histórico aponta que machucam mais do que a normalidade. Mas, tecnicamente, para mim, os dois são melhores do que os zagueiros que a Ponte tem até o presente momento. Na sua opinião, compensa renovar com o Ralf até o final da temporada, mesmo com o jogador tendo poucas atuações em 2026? Vale o custo-benefício? Se você considerar as partidas que ele teve em campo do ano passado para cá, não vale. Mas ele é um jogador que tem cara de Série C. E tem a liderança dele, um cara de grupo, um grande profissional. Mas ele, pelo menos as vezes que eu assisti, estava muito lento. Muito lento. Eu não sei quanto custa. Então o Guarani precisa avaliar isso com carinho. Mas porque, repito, não deve custar barato. Portanto, eu tenho sinceras dúvidas, Batista. Ouvinte no ar. Boa tarde, amigos do futebol. Vocês não acham que se a Ponte Preta ela continuar com os mesmos problemas do ano passado, atrasando o salário, ela vai ter muitos problemas? Não há técnico que resolve isso. Jogadores que não recebem em dia, eles não têm motivação nenhuma para trabalhar. Nem você, nem nós, nem os funcionários, nenhum da gente consegue trabalhar sem receber. Todos nós temos uma família para sustentar, temos nossos filhos. O trabalho é a garantia do nosso sustento. Se esse dinheirinho que a gente ganha do nosso suor não vir, como que a gente vai trabalhar? Sabe o que vai acontecer? A Ponte vai cair novamente para Série C do campeonato. Infelizmente. Adolfo do Taquaral. Obrigado, tudo de bom para vocês. Um abraço igualmente. Tem um outro agravante, né? Pelo que a CBF anunciou, as equipes que não pagarem o salário em dia. E não são só os jogadores. Funcionário também. As equipes que não efetuarem os pagamentos não vão receber a verba de custeio das viagens e estadia de hotel e arbitragem. Então piora muito. Porque, veja, se não está tendo dinheiro para pagar o salário,
aí vai ter que arrumar dinheiro para pagar o salário e ainda ter que custear as despesas, que não são baratas. 38 rodadas, são 19 viagens. Muitas viagens depende de avião, a maioria, né? E tem estadia de hotel, e tem também a questão aí de outras despesas que envolvem uma partida de futebol, como é o caso da arbitragem, que também não é barato. Um jogo de futebol fica um valor aí bem alto, né? Somando tudo dá quase 30 mil reais para pagar a arbitragem para trabalhar num jogo de futebol. É árbitro, são os assistentes, é quarto árbitro, é fiscal, é o árbitro de vídeo. Só o pessoal que trabalha em vídeo, acho que são 4 ou 5. Certa feita eu contei, deu 14 profissionais trabalhando para fazer a arbitragem. Então o custo realmente é muito alto. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. Sicredi. Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. 17h28, Ponte ou Guarani hoje? Guarani. Chegando o Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, vamos começar falando sobre o orçamento do Guarani para 2026. Ontem teve reunião do Conselho Deliberativo, né? Uma assembleia importante, foi uma assembleia virtual, mas o orçamento, a previsão de orçamento para 2026, ela foi aprovada, 47 milhões e meio de reais. Eu vou detalhar, já tinha passado na semana passada, mas vou repassar novamente, até na audiência rotativa do rádio. São 10 milhões de reais que estão envolvidos em relação a cotas, Campeonato Paulista desse ano, a Série C do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. 7 milhões de reais, dinheiro de caixa. Isso tem a ver tanto com o Richard Rios, uma das parcelas, né, uma parte do dinheiro do Richard Rios, que o Guarani ainda tem, e também o dinheiro que o Guarani tem de aplicação, 7 milhões de reais. 8 milhões de reais de cota da Liga, no caso a Libra. Já já eu vou falar sobre uma reunião importante também envolvendo a Libra. Então, 8 milhões de reais da Libra, e esse valor pode aumentar ainda mais, porque nos próximos dias vai ter essa reunião. Quando vai ser essa reunião? No dia 6 de janeiro, essa reunião vai ser no Rio de Janeiro, vai envolver clubes tanto da Libra quanto da Liga FU, que é a Forte União. Ou seja, poderá haver uma fusão entre essas duas ligas e ser criada uma única liga aqui no Brasil. Mas isso vai ser discutido no dia 6 de janeiro, 6 de abril, melhor dizendo, lá no Rio de Janeiro.
Mais valores, 6 milhões de reais o Guarani está estimando de venda de jogadores, 5,1 milhão de reais de jogos do Guarani, sócios, lojinha, torcedor, do sócio torcedor também. Então 5,1 milhões de reais é um dinheiro que o Guarani estima vindo dos torcedores, né, por conta dessas situações. Agora, 4,2 milhões de reais pode vir de parcerias do departamento de marketing, patrocínios, permutas e mais 2,1 milhões de reais da venda judicial, que é aquele dinheiro mensal que o Roberto Graziano deposita por conta da compra do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ele deposita 350 mil reais por mês e esse valor termina no meio do ano. Então, totalizando a previsão de orçamento do Guarani, 47 milhões e meio. Foi debatido também ontem na reunião, foi questionado por conselheiros sobre a SAF. E o que foi respondido por parte do Conselho de Administração? A mesma situação que o doutor André Torquato, que é o presidente do Conselho Deliberativo, falou há alguns dias aqui na Rádio Bandeirantes, que está em fase final de troca de documentos, tanto a Ernest Young, que é a empresa que está intermediando, ajudando o Guarani nessa proposta do investidor, no caso o Roberto Graziano, e a proposta de contrato final nos próximos dias já deve ser definida para, no mais tardar, na semana que vem, o Conselho Deliberativo convocar as assembleias. 4 assembleias, como rege o Estatuto do Guarani, e mais uma reunião anterior. Isso eles já tinham previsto convocar apenas com os conselheiros para informar como será a proposta e também como será o contrato final. Ou seja, a partir de maio, muito provavelmente, o Guarani já deverá ser SAF, se aprovado pelos sócios bugrinos. Eu separei um trecho interessante de uma entrevista que eu vi hoje nas redes sociais, vou até dar o crédito da onde eu peguei, NE 45 minutos do Instagram. Nesse Instagram eu peguei um trecho de uma entrevista coletiva do Lisca, que hoje é técnico do Botafogo da Paraíba, já foi técnico do Guarani, já passou aqui por Campinas. O Botafogo da Paraíba, todo mundo sabe, é SAF, há pouco mais de um ano. No ano passado não deu certo o projeto de acesso. Nesse ano eles estão confiando bastante. E o Lisca falou algo interessante a respeito dessa situação de dinheiro, de projeto também, que cabe para o Guarani nesse momento. Vamos acompanhar o que disse o técnico do Botafogo da Paraíba. Como eu falei lá em Souza, meu sonho é transformar o Botafogo numa potência do Nordeste. É difícil? É bem difícil. Mas eu tenho um presidente que é sonhador e é audacioso, né, e quer fazer as coisas, tem 33 anos, é muito bem sucedido na sua vida pessoal. E eu acho que ele está apostando em mim, cara. E se ele apostar em um dia algum doido ia apostar em mim. Eu tenho certeza disso. E eu acho que eu achei ele, cara. Ele é mais doido que eu. E muito bem sucedido, tá muito bem em negócio, né? Vamos ver se ele traz isso para você. Ele quer também fazer no futebol, né, cara? E a gente tem que acolher esses caras, né? Porque não é fácil você investir, é muito gasto. Tá aqui o Marco lá que controla o financeiro, tá lá, ó. É gasto, né? Pergunta para ele, né, Marco? É difícil, né? E recurso, e vir recurso, e gastar, e dar a condição que ele dá para o time do Botafogo, né? A gente concentra no hotel em Cabo Branco de primeiro nível. A alimentação nossa no hotel é top, nosso campo de treino é muito bom, a nossa academia é show, nosso vestiário, bala, novinho. Pô, quando eu cheguei no clube, de opa, academia nova, vestiário novo, a minha sala, top. A sala que a gente se troca, top. Ah, pode melhorar? Pode melhorar. Compra de aparelhagem, melhoria de estrutura, investimento, mas isso é com o tempo também, né? E por isso que a gente quer ter uma categoria de base forte, negociar jogador, né? Vender jogador, comprar jogador, ter percentual, fazer parceria com grandes empresários, né? Vocês não devem estar sabendo, mas recentemente teve aqui o Fernando Carvalho, né? Que foi meu presidente no Inter, o maior presidente da história do Inter, campeão da América, campeão do mundo, né? Veio prestar uma consultoria para a gente aqui, né? Trabalhar a estrutura, organograma, organização de função, né? Porque é um clube novo, né? Uma SAF nova, acho que tem um ano, né, Marco? Um ano, né? Então,
Temos bastante coisa para crescer e a categoria de base é fundamental. Bom, tá aí a palavra do Lisca, né? Ele falou coisas muito importantes nesse trecho da entrevista coletiva, porque categoria de base, como ele encerrou falando, é fundamental. E o Botafogo da Paraíba tá investindo forte nesse tipo de situação. Levou o Nenê, que é o principal jogador hoje do time, dizem até que ele é investidor nessa SAF do Botafogo da Paraíba, mas nunca isso foi confirmado. E eu levantei que no início da temporada, a folha salarial do Botafogo da Paraíba girava em torno de R$1.100.000, com possibilidade de acréscimo de 30% para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se for os 30% de acréscimo para essa Série C, ainda não chega na folha do Guarani. É uma das maiores da Série C, mas eu acredito que o Guarani está no top 3 das folhas salariais. Eu ainda não levantei os valores. Com esses jogadores que chegaram, o Guarani estava com 1.750.000 de folha. Com esses que chegaram, mesmo alguns saindo, eu acredito que a folha já ultrapassou R$1.800.000. E se for somar com comissão técnica, esse tipo de situação, staff, dá mais de R$2 milhões por mês a folha salarial do Guarani. Ou seja, é um investimento grande, mesmo sem ser SAF. E fazendo comparação com um dos times que mais vai investir nessa Série C, que é o Botafogo da Paraíba, o Botafogo não chega hoje na folha salarial do Guarani. Ou seja, o Guarani entra com obrigação de subir nessa Série C do Brasileiro para não ter mais prejuízo do que teve, por exemplo, recentemente na Copa do Brasil, e esse foi um dos problemas para o Guarani atrasar pouco mais de 10 dias de salário aí, foi um problema porque o Guarani contava com o dinheiro avançando de fase. Perdeu aí, se tivesse avançado mais algumas fases, quase R$5 milhões nesse orçamento previsto de R$47,5 milhões. Faz diferença, claro, até porque mesmo o investidor comprando, Roberto Graziano, quando ele comprar a SAF, se aprovado pelos sócios, ele vai colocar dinheiro em cima desse orçamento. O Guarani já vai ter esse orçamento e vai ter ainda mais. Ele pode até segurar para tentar investir, se o time estiver bem na Série C, para tentar guardar para o ano que vem, para Campeonato Paulista, para a Copa do Brasil, quem sabe Série B do Campeonato Brasileiro. Quer comentar um pouquinho a respeito dessa situação financeira, Batista? Já eu vou falar a respeito de uma nova tecnologia que os goleiros do Guarani estão utilizando e daqui a pouco, ainda nesse programa, tem a entrevista exclusiva com o Hélio Cizenando, que ontem foi colocada no ar na tela da Band. Tem muita gente que acompanhou, que gostou da entrevista, mas tem muita gente que ainda não viu e não ouviu e vai poder acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes, daqui a pouco, ainda hoje no Esporte em Debate, Batista. O Lisca doido, eu achei que ele ia dizer, né? Achei mais doido do que eu, porque ele é o Lisca doido. Ele estava falando sobre o presidente do Botafogo. O futebol é um negócio interessante, né? Folha de 1.100.000, no caso do Botafogo, o Guarani de 1.800.000. A Série C não tem cota, ou tem uma cota pequena, que não ultrapassa R$2 milhões para o campeonato inteiro. E aí o time, num mês, já gasta quase que a cota inteira. E como é que vai pagar o restante do campeonato? Da onde vem o dinheiro? Tem investidores, mas nenhum investidor coloca dinheiro a fundo perdido. Ele coloca o dinheiro porque tem a esperança de recuperar esta grana de alguma maneira. Com venda de jogador, com patrocínio, ou tem interesse político. Algum interesse tem, porque a conta não fecha, a conta não bate. O que arrecada não dá para pagar a despesa de um mês, quanto mais do campeonato inteiro. Quero ouvir o CH também falando a respeito do Guarani. Mas antes, precisando de peças para o seu carro?
passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela audiência, você que está na sintonia do FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a melhor programação do rádio brasileiro. Ô, CH, tá aí o Guarani para você comentar, CH. Todos os clubes são assim, tá? E aqui não fica nenhuma crítica, mas essa coisa de orçamento é muito relativo ficar discutindo. Sabe por quê? E, por exemplo, a maioria dos clubes coloca, e aqui não tem nenhuma crítica, repito, mas coloca a venda futura, arrecadação futura, coisas que não são concretas, avançar de fase nessa ou naquela competição. O fato é o seguinte, de alguma maneira, e a gente tem que valorizar isso, eu acho que é muito importante, o Guarani chegou até o presente momento com as contas em dia. Se tem o dinheiro do comendador ou não, isso é um outro capítulo, não é? Então, legal, as coisas me parecem transparentes, e isso é muito significativo, falando de Brasil, falando de futebol. Transparência. E sobre essa transparência eu quero dizer o seguinte, o Vasco da Gama está prestes a fechar negócio com o grupo Crefisa. 2 bilhões e alguns milhões, não é? Pelo 90% do Vasco. Eu pergunto a você que está em casa, o Vasco vale 2 bi, vale 4, vale 1, vale 10? Quanto vale o Vasco? Eu vou trazer só um dado aqui. Evidentemente que isso é só para a gente provocar uma reflexão e comparar times do mesmo tamanho, tá? O Flamengo tem mais torcida? Tem. Mas o Vasco está entre as 6 maiores torcidas desse país. Em termos de conquista, tem muita conquista também. Sabe quanto que o Flamengo arrecadou no ano passado? Cerca de 2 bilhões. Um ano. Esse ano vai ultrapassar os 2 bi, porque só de camisa fechou mais de 400 milhões em patrocínio. Foi anunciado hoje. Quanto vale o Flamengo, se por ano arrecada 2 milhões? Será que o Vasco não fatura uns 800 milhões por mês? Ou 1 bi por mês, não, por ano? Ou perto disso? Você vai vender o seu clube por 2? Ah, mas está cheio de dívida, tem passivo. Tudo bem, tudo certo. Qual é a analogia que eu estou fazendo? Eu, sinceramente, a gente já entrevistou pessoas aqui que têm gabarito para responder. Quanto vale o Guarani e quanto vale a Ponte? Eu não sei mensurar, eu já perguntei para mais de 50 pessoas. Perguntei, inclusive, do meu Paulista, que já foi vendido. Depois a Série 3 vai virar SAF e seja o que Deus quiser. No caso do Guarani, que é o que está mais próximo aqui, o noticiário do Guarani, eu tenho muita reticência e muita insegurança com relação a esse negócio. Muita. Eu aprendi uma coisa em vendas, eu faço trabalho com vendas desde 14 anos de idade. Não é? Se tem um negócio que você vai fazer e normalmente não é bom, é quando
você necessita vender ou vender no afogadilho, no desespero, né? Porque não dá para projetar a sua vida um pouco mais à frente. Normalmente o negócio não é bom. Eu não estou dizendo para não fazer e não virar SAF. Todas as vezes que eu falo desse assunto, eu repito a mesma coisa. Que as pessoas que vão tomar a decisão pelo Guarani, eu sei que tem a Ernst Young por trás, uma empresa seríssima e capacitada para poder ajudar o Guarani, tomem todos os cuidados possíveis para não acontecer arrependimento. Tá? Então, eu vou usar mais um exemplo, que é um exemplo no meu quintal aqui, do clube que eu torço. Não é? Quando começou a negociação Grupo Hexa e o Paulista Futebol Clube, o time estava na 5ª divisão. Hoje está na Série A3 e indo para a 2ª fase. Tem algumas perguntas que depois de anunciado o presidente até agora não respondeu. O preço foi o mesmo? O time subiu em 2 divisões. O estádio está dentro do bojo ou não? Entre outras perguntas. E a gente sabe que o time tem dificuldade para resolver os problemas do mês. Então, as duas coisas devem ser colocadas na balança, não é? A viabilidade e a necessidade. Então, que o Guarani tenha juízo, que as pessoas pensem bem. Eu acho que tem grandes chances, caso aconteça de a SAF nas mãos do comendador, ser uma coisa positiva, ser uma estrutura melhor do que existe hoje. Eu não sou contrário e não tenho nada que desabone o comendador, mas eu tenho que falar aqui do Guarani Futebol Clube. Eu não tenho nada a ver com o Roberto Graziano e nem com Hexa Capital, com XP, com Crefisa. Eu não tenho nada com isso, com o Pedrinho do Supermercado BH. Eu tenho que falar do clube, que nós somos aqui os guardiões dos clubes, não é? Aqui, no nosso negócio aqui de Campinas. Então, qual é meu dever aqui? É toda hora questionar, duvidar e trazer à luz da informação a mais pura verdade. Tomara que o Guarani esteja sabendo o que está fazendo. Principalmente a negociação em termos financeiros, monetários. Vai ser bom? Não vai? A gente vai saber logo, caso aconteça. Boa sorte aos envolvidos. São 17h48 em Campinas. Boa tarde. Manda aí um alô pra nós aqui em São Roque, capital do vinho. Opa, abraço pra vocês aí em São Roque, capital do vinho. Muito obrigado pela audiência. André de Valinhos. Boa tarde, senhores. Ralf tem espaço sim no Guarani. Precisa dar oportunidade para ele jogar. Matheus Costa não deu chance para ele. Vamos aguardar como vai ser com Hélio Cizenando. André de Valinhos, bugrino da pele até o osso. Ouvinte no ar. Fala, Batistão. Uma boa tarde, amigos da Band. Sobre a enquete do Guarani em relação ao Ralf, eu renovaria com o Ralf sim, né? O Ralf é um multicampeão aí, um cara que ganhou tudo no Corinthians, né? Extremamente experiente. A gente sabe que o que faltou aí pro Guarani o ano passado foi realmente jogadores que tivessem essa experiência, né? De disputar grandes campeonatos, de saber o momento de esfriar a bola, esfriar o jogo. E eu acredito que o Ralf vai ser muito importante para esse grupo, independente se ele está em forma para jogar ou não. Ele é um cara extremamente experiente, vai ser extremamente positivo. E é um cara que eu tenho certeza que quando entrar também, quando precisar dele, vai dar conta do recado. Valeu? Um abraço a todos aí, ao Mauro do Planalto, bugrino da pele até o osso. Abraço, muito obrigado. Mais um.
Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, acho que o Ralf veio pro Guarani mais pela experiência do que pelo futebol, né? A Série C precisa de jogadores experientes, né? Eu acho que ele ajuda ali no lado de fora do campo, ajuda a comissão técnica, deve ser um cara importante de vestiário também. E quando precisar dentro do campo, dependendo da situação, uma situação que precisa segurar o jogo, eu acho que pode ser útil também. Então, acho que vale a pena, sim. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. E tem ofertas especiais para você. Escuta só, câmera interna Stack, R$ 169. Câmera externa com placa solar Stack, R$ 425. Temos também toda a linha de automação Stack com 10% de desconto à vista ou pagamento em uma vez no cartão de crédito. Confira essas ofertas e muitas outras na loja. Procure lá o vendedor e aproveite, porque a promoção é por tempo limitado e dura enquanto tiver no estoque. Logos Materiais Elétricos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Vamos lá, bebê, então, enxugando aí o noticiário do Guarani. Bom, Batista, agora eu vou falar sobre uma tecnologia que os goleiros do Guarani passam a utilizar a partir de agora. Quem está nos acompanhando pelo YouTube vai ver as imagens, tá? Aí o Kaique França, ele tá nas mãos, né? Um em cada mão, um joystick em cada mão. E também está com óculos de realidade 3D, para quem não está vendo, né? E só está nos ouvindo pelas ondas do rádio ou pelos aplicativos. Eu vou ler o que disse aqui o comunicado do Guarani. Guarani e inovação caminham lado a lado. Os goleiros do profissional agora utilizam realidade virtual nos treinos, com foco no desenvolvimento de habilidades cognitivas como tomada de decisão, tempo de reação e percepção espacial. O uso de tecnologias imersivas tem ganhado espaço no futebol de alto rendimento e o Bugre segue atento a essas inovações. Nessas imagens a gente viu o Kaique França, o Matheus Claus e também o Arzu, que é o preparador de goleiros, né? A iniciativa faz parte de uma parceria com o programa de mestrado em Ciência de Dados em Saúde da Universidade de São Francisco, a Universidade do Chipre também, além dos pesquisadores Ana Carolina Paludo e André Luiz Aroni, psicólogo do clube. Os preparadores de goleiro Arzu e Diego Chau tem esse novo projeto integrado ao planejamento de treinos e o objetivo inicial é investigar a eficácia do uso da realidade virtual no futebol. A iniciativa reforça a integração entre ciência e prática esportiva do clube, apontando caminhos inovadores para a otimização do desempenho dos atletas. Muito legal esse tipo de situação, realidade virtual para os atletas se prepararem também fora do campo na agilidade dos goleiros, o que é fundamental e vai ser na Série C do Campeonato Brasileiro. Os jogadores seguem treinando no período da manhã, no sábado tem jogo-treino contra o Pouso Alegre e o técnico Hélio Cizenando vai ter um panorama
praticamente final do time que ele vai poder colocar em campo no dia 4, 5 da tarde, estreia da Série C. O Guarani vai enfrentar o Maranhão lá em São Luís, no Castelão, com transmissão na tela da Band. E já, Batista, daqui a pouquinho, ainda no Esporte em Debate, a entrevista exclusiva com o Hélio Cizenando, abordando diversos assuntos importantes e também curiosos com relação à carreira do Hélio Cizenando e ao presente e futuro do trabalho dele no Guarani. Batista. Olha, a tecnologia avança cada vez mais no futebol. Eu estava vendo uma matéria, um grupo de Santa Catarina desenvolveu um app, um aplicativo onde não há mais a necessidade de se fazer peneira. O menino grava um vídeo lá do habitat dele, onde ele está treinando, e coloca nessa plataforma. E a inteligência artificial vai dizer se ele é bom jogador, se ele tem qualidade ou não. Então, tem vários itens que ele tem que preencher lá com relação a esse treinamento. Inclusive, teve uma jogadora sub-15 que foi contratada pelo Corinthians por esse aplicativo. Os clubes de futebol estão recebendo o feedback desse aplicativo. Então, veja, está acabando com o olheiro. Eu sou do tempo de olheiro, né? Rodava o país inteiro. O Donizete, por exemplo, que descobriu o Júlio. Estou falando recente, né? Porque ele foi garimpeiro de vários atletas. Esse menino que está na base da Ponte Preta. O Lígio de Carvalho. O Lígio de Carvalho é um grande garimpeiro que realmente descobriu vários jogadores. Agora a tecnologia. Quem é que vai dizer se o menino, se a menina tem condição de ser um bom jogador? A inteligência artificial. E aí, CH, agora os goleiros também estão aí na inteligência artificial, estão sendo treinados pela inteligência artificial. Vai melhorar ou não em CH? Não é todo mundo que se adapta, mas eu sou favorável sempre à tecnologia, ela chega para auxiliar. Essa coisa de inteligência artificial para ver se o atleta é bom ou não, um atleta não é composto apenas das suas habilidades e parte física. Então eu ainda acho muito importante o olho no olho. Eu acho também nessa nova geração de treinadores que há pouca preocupação com o ser humano. O jogador, ele não é máquina, ele é um ser humano. Veja o que aconteceu com o Vasco agora, recentemente. Fernando Diniz, cheio de treinamento, aquela coisa toda, veio com o mesmo time, o Renato Gaúcho, sem o Ryan, principal jogador, e sem o Felipe Coutinho, e está fazendo o que está fazendo. Sabe por quê? Sabe qual é o segredo do Renato Gaúcho? O relacionamento, o tete a tete. Ele passa a confiança, o jogador tem essa lealdade de uma coisa de duas vias, né? Ele com o jogador com ele. Isso a inteligência artificial nunca vai, na minha opinião, nunca vai conseguir deixar de lado a importância disso. Agora, tem alguns clubes que não estão nem aí, não é? Acham que essa coisa do ambiente, do vestiário, isso é lenda, isso é bobagem. Eu não acho bobagem. Eu também sou da escola do tempo do olheiro. O cara ia lá no campo para olhar o cara, com e sem a bola. Hoje os caras contratam por DVD, por indicação, mas não tiram a bunda da cadeira do escritório para ir assistir. Eles não assistem nem treino do próprio time. Isso é a maioria dos homens fortes do futebol. Estou fazendo nenhuma acusação para nenhum dirigente de Campinas, tá bom? Estou dizendo daqueles que eu conheço mais. Então, essa coisa de inteligência artificial, eu quero ver mais, posso até mudar de opinião, mas para mim, Batista, essa coisa do relacionamento, do tete a tete, as máquinas nunca vão conseguir, né,
deixar essa situação de lado. Pelo menos eu penso assim. 18 horas, já tem a Ponte Pedro Piscinato. Dá uns destaques aí para o noticiário da Macaca depois do intervalo. Ponte Preta acertou a contratação do zagueiro Márcio Silva, ex-Guarani, estava no Botafogo da Paraíba. Com a chegada do Márcio Silva, a Macaca chega a 13 contratações após o Campeonato Paulista e a diretoria, o departamento de futebol, ainda busca mais reforços, principalmente para o setor ofensivo. Batistão. Voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. No ar, Campinas em ação. A Prefeitura ampliou o acesso ao cartão Bem Acessível para pessoas com deficiência na cidade. Agora, o agendamento e a retirada do cartão podem ser feitos diretamente nas unidades do Agiliza. O serviço também inclui a entrega dos cordões, girassol e quebra-cabeça, símbolos de identificação e inclusão. O agendamento pode ser feito por telefone, pelo número 19 2515 7294. Entre os documentos necessários estão RG, CPF, foto 3x4, comprovante de endereço e laudo médico com CID. O atendimento com horário marcado garante mais organização, comodidade e agilidade para a população. A medida facilita o acesso das pessoas com deficiência aos serviços da Prefeitura. Para mais informações, ligue 156. É da Prefeitura de Campinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Copa do Nordeste, a competição que teve início ontem, com destaque para o jogo do Sport, que acabou vencendo a Jacuipense pelo placar de 2-1. O Asa venceu o Piauí por 1-0. O Imperatriz perdeu em casa para o Retrô por 1-0 e o Fortaleza derrotou o Ferroviário por 1-0. Hoje às 7h tem Ceará e ABC, América de Natal e Maranhão, 7h30 Vitória e Botafogo da Paraíba, além de Itabaiana e CRB, Fluminense do Piauí e Juazeirense, as partidas que serão realizadas nesta quarta-feira, e amanhã fechando a rodada tem Souza da Paraíba e Confiança. Ontem teve início também a Copa Norte, com destaque para a vitória de virada do Paysandu sobre o Gás, pelo placar de 3-1. O time roeraimense saiu na frente, mas o Paysandu acabou virando o jogo. Ontem também teve início a primeira edição da Copa Sul-Sudeste. Caxias e Operário empataram por 0-0. Em casa, o Cianorte perdeu para o Volta Redonda por 3-1. Hoje às 7h tem Sampaio Correia do Rio de Janeiro e Juventude, 8h Tombense e Avaí, 9h50 Novo Horizontino e América Mineiro, aliás, 9h30 este jogo, 9h50 Chapecoense e São Bernardo são os jogos válidos pela primeira rodada da Copa Sul-Sudeste. Hoje também é dia de prosseguimento do Campeonato Paulista da Série A2. Série A2 na sua segunda fase, terceira rodada de um total de 6. Lembrando que no domingo, o Juventus derrotou o Sertãozinho por 2-1. Hoje, no começo da noite, tem Ituano e Água Santa. 8h São José e Ferroviária. 8h15, 15 de Piracicaba e Votuporanguense. A classificação tem no Grupo A a liderança do Votuporanguense com 4, 15 de Piracicaba 2 pontos, Água Santa 2 e Ituano 1. Já no outro grupo, a liderança do São José com 100% de aproveitamento, 6 pontos, 6 pontos também para o Juventus, Sertãozinho 3 e a Ferroviária ainda não pontuou no Campeonato Paulista da Série A2.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h06 até as 19h30, Esporte em Debate, aqui na Rádio Bandeirantes, FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela audiência. Aproveita, você que ainda não é assinante do canal, seja assinante e lembre-se de ativar o sininho. Assim que tiver uma nova transmissão, você será avisado. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está esperando por você para saborear a melhor pizza de Campinas por um preço sensacional, hein? Rodízio de pizza, apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. E tem aquele chopp Brahma geladíssimo para acompanhar toda a variedade de pizza, de lanches e de pratos à la carte também. Chopp Brahma a R$ 8,90 de 300 ml. E para os amantes de cerveja, tem balde com 4 garrafas de 600 ml a partir de R$ 40. As noites de terça a sábado já estão reservadas para você e o seu grupo. Aproveite, porque aniversariante com grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio. Confirme com o João Dias pelo WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes! 18h08, ouvinte no ar. Boa tarde, grande equipe da Rádio Band. Cadê o Tigrão? Não tô escutando a voz do Tigrão. Um abraço, Batista. Um abraço a todos, é o Fábio Emílio da Casa dos Reparos. No trânsito indo pra Paulínia, escutando o programa quase inteiro de vocês, que pelo amor de Deus, hein? Que trânsito. Um abraço, bom final de tarde a todos. Ótima transmissão. Abraço, muito obrigado. Grande abraço aí para todos, né? Para o Emílio, para todos da Casa do Reparos. Em algum momento do programa, o Tigrão vai aparecer. Até agora, 18h09, ele ainda não apareceu, mas estamos aqui esperando, né? E aí você ouvirá a palavra aí do Tigrão, que é o comentarista da Palavra Fácil. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batista, ontem nós trouxemos aqui a informação que a Ponte Preta havia acertado a contratação do Everton, um zagueiro de 23 anos, que pertence ao Vila Nova. Ele chega por empréstimo a Macaca até o final da Série B de 2026. E aí eu fui buscar mais informações sobre o jogador. Fiz contato mais uma vez com o pessoal da Rádio Bandeirantes de Goiânia. Agradecer aqui ao Igor Adorno, que é o setorista do Atlético Goianiense. Me passou o contato
do Gustavo Ramos, que é quem cobre o dia a dia do Vila Nova lá na Rádio Bandeirantes de Goiânia, e perguntei mais informações sobre o Everton. Ele falou que o Everton chegou no ano passado e assumiu a titularidade na defesa do Vila depois da saída do Bernardo Chapo, e curiosamente, depois da entrada do Everton, o Vila caiu um pouco de rendimento, parou de brigar ali pelo acesso à Série A e ficou ali no meio de tabela. Diz que é um jogador muito contestado pelos lados de Goiânia, toma algumas decisões precipitadas, cometeu alguns pênaltis no mínimo confusos assim, mas que é um jogador muito alto, tem boa impulsão, é um bom jogador na bola aérea, mas no início desse ano, com a camisa do Vila, ele fez apenas 7 jogos em 2026, e quando foi noticiado, quando anunciaram a saída dele do Vila Nova, a torcida comemorou bastante, ficou muito feliz com a saída do jogador. Então o Everton é bom a gente ficar de olho aqui quando começar a defender a Ponte Preta. Quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver aí alguns lances do Everton, é claro, um DVD de material de trabalho do jogador vai mostrar bons lances, mas um jogador um pouco contestado pelos lados de Goiânia. E além do Everton, a Ponte Preta acertou a contratação também do Márcio Silva, também zagueiro. Ele tem 24 anos, estava no Botafogo da Paraíba, mas já conhece muito bem o futebol campineiro. O Márcio Silva defendeu o Guarani entre 2024 e 2025. Ele chega no início da temporada de 2024, faz 6 jogos ali no Campeonato Paulista daquele ano, mas em um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele acaba rompendo aí o ligamento do joelho esquerdo, perdeu o restante da temporada de 2024, ele volta a ficar à disposição na época do Maurício Souza no Paulistão de 2025. No ano passado fez apenas 2 jogos no Paulistão do ano passado, depois ele desce para treinar, para jogar com a equipe que disputava a Copa Paulista, mas também não foi muito utilizado, fez apenas um jogo na Copa Paulista, depois participou de 2 partidas na disputa da Série C, no quadrangular final chegou até a ficar no banco de reservas em algumas oportunidades, mas não foi utilizado. E aí, no final do ano passado, ele acerta sua ida para o Botafogo da Paraíba. Na equipe paraibana, o Márcio Silva volta a ser titular, volta a ter sequência de partidas em campo, foi titular no início dessa temporada, fez 12 jogos, marcou um gol importantíssimo, gol do empate entre a equipe do Botafogo contra o Misto na Copa do Brasil. A partida acabou indo para os pênaltis e o Botafogo acabou avançando de fase. Como eu disse, o Márcio Silva, quem fez o gol no tempo normal dessa partida. E aí no último jogo, na semifinal no segundo jogo da semifinal do Campeonato Paraibano, o Márcio Silva acaba sendo expulso, não participa do primeiro jogo, e aí no segundo jogo ele também não é nem relacionado. Isso deixou o jogador muito triste, muito chateado, já que vinha tendo uma sequência como titular. Mas enfim, agora o Márcio Silva pertence à Ponte Preta, chega com contrato até o final da Série C, chega em definitivo para defender a Macaca e, é claro, vai disputar posição com o David Braz, o Lucas Cunha, o Sérgio Palácios, o Everton e também o Diego Leão. Como eu disse num destaque que você chamou, a Ponte Preta, com as contratações do Everton e também do Márcio, a Ponte Preta chega a 13 contratações após o rebaixamento no Campeonato Paulista, e como eu disse também, os reforços não devem parar nesses 13 jogadores. A diretoria, o departamento de futebol busca pelo menos mais um atacante, um jogador de beirada, um jogador de velocidade, enquanto ainda discute a permanência do Bruno Lopes. Ontem eu citei aqui no Esporte em Debate que o Bruno Lopes voltou do Norte com uma pequena lesão muscular e por isso não vinha sendo relacionado para as últimas partidas contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e também contra o Atlético pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mas o que está pegando que não é apenas essa lesão muscular do Bruno Lopes. Assim como outros jogadores remanescentes do ano passado, o Bruno ainda tem valores a receber da Ponte Preta. Nessa semana deve acontecer mais uma reunião para aí sim definir
o futuro do jogador, lembrando que o Bruno Lopes tem contrato até maio de 2027 e um outro jogador que também deve ter seu futuro definido ainda esta semana é o Danilo Barcelos. A diretoria tem uma reunião programada com o jogador, o departamento de futebol, a comissão técnica tem um interesse na permanência do Danilo, ele também tem um interesse em permanecer na Ponte Preta, e eu até questionei uma pessoa se isso seria definido essa semana por conta da janela de transferências, mas por ele já ter contrato com a Ponte Preta e no caso seria uma prorrogação de contrato, isso pode se estender para a próxima semana, mas a tendência é que tanto o Bruno Lopes quanto o Danilo Barcelos sigam na Ponte Preta para a sequência da temporada, Batistão. 18h15, quero ouvir o CH, mas antes, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Então, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia aí da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, suínas e bovinas, aves e peixes, e tudo com aquele toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 18h17, tá aí a Ponte Preta para você comentar, CH. Eu não quero tocar nesse assunto e é muito desagradável todo dia vir aqui para falar de salário atrasado, de falta de estrutura. Muito desagradável. Não pense o torcedor que a gente gosta disso, não. Só que informação é informação. Não tem jeito. Eu tenho dito constantemente sobre isso, que eu desejo que a Ponte se acerte, mas disputar uma Série B com um problema de salário atrasado, o final a gente já sabe qual vai ser. Vai voltar para a Série C. Então, além dos jogadores que a Ponte precisa contratar, contratou 2 zagueiros, que tecnicamente são bons, mas aí é muito do olhar clínico de cada um. Evidentemente que os 2 contratados, o Anderson e o Wanderson, como é que é o nome? Everton, né? Isso. O Everton. Isso. É muito nome diferente, é jogador que sai e entra todo dia. Não há cérebro que suporte isso, cara. E tudo nome composto. Mas vamos em frente. Então, esses 2 jogadores, diante da realidade da Ponte, primeiro que eu acho que os 2 são melhores de que todos que estão aí. Agora, se eles vão conseguir jogar ou não tenho a mínima ideia. Eu tenho expectativa que entrem e ajudem. O Márcio, que a gente conhece um pouquinho mais, ele estava num momento bem razoável no Guarani quando machucou. Agora, tem essa história da saúde dos atletas, né? O Everton também é um jogador que machuca. Vamos ver, né? Vamos ver. Agora, voltando da história do reforço, da estrutura, a Ponte tem que encontrar um caminho. Nós vamos para a segunda rodada e nada do patrocinador master também, né? O pessoal da Ponte está tentando essa coisa toda, mas de fato não há nada concreto, só tem especulação.
E o tempo vai passando, precisa de dinheiro, todos os times precisam, a Ponte precisa ainda mais, por tudo aquilo que aconteceu nos últimos meses, e isso pode ser determinante para o futuro da Ponte. Ou ela equilibra a situação, não tem segunda opção, ou equilibra ou equilibra. Equilibra a parte financeira. Tem que parar de acontecer esse tipo de coisa. Parar, definitivamente parar. Porque o jogador também vive da confiança, do bem-estar, de estar no lugar trabalhando efetivamente para ter tranquilidade, né? Tem que levar o dinheiro para a família. Tem criança por trás disso, mulher, mãe, pai. Complicado. E nós estamos falando disso desde agosto do ano passado, hein, gente? Não é uma coisa pontual. Essa coisa do problema financeiro, seja por que motivo for. Mas não dá para trabalhar num ambiente desse tipo. O treinador deu uma cutucadinha aí, né? Eu não esperava a saída do Pacheco, essa coisa toda, e todo mundo sabe que o Pacheco foi embora. Eu não estou aqui dizendo também que ele é insubstituível, longe disso, tá? Mas diante do cenário ali, ele pelo menos era um jogador que não comprometia, na minha opinião. Então, vamos ver como é que vai ser o futuro, Batista. Eu continuo insistindo na mesma coisa que tenho dito sobre todas as vezes que sou provocado para falar da Ponte. Primeiro é a situação financeira que tem que ser equilibrada. E segundo, esse time que foi montado é mais fraco do que o time do Brasileiro da Série C do ano passado. Com esse time, a Ponte vai ter muita dificuldade para permanecer, né? Mas muita mesmo. E eu não acho não, eu tenho convicção do que eu estou falando, porque aí todos esses eu estou acompanhando. A Ponte chamou de reforço e tem vários jogadores experientes aí que estão tentando, não estou dizendo que não estão tentando voltar aos seus melhores momentos. A Ponte não dá para esperar, né? Tem que fazer 20 pontos no mínimo no primeiro turno para tentar projetar algo mais para 41, 42, 43 para permanecer na Série B. Permanecer. Primeira rodada, o trabalho está no início. Vamos ver se o treinador para de fazer algumas coisas que ele fez nas 2 últimas partidas para que contra o Ceará a Ponte possa ganhar 3 pontos. Ela precisa vencer em casa. Esse é um dos segredos da Série B, né? Ou dos campeonatos brasileiros de ponto corrido. Você precisa pontuar e a pontuação é vitória dentro de casa. Agora, todo mundo sabe o time, a qualidade técnica, a estrutura que tem o Ceará. A Ponte consegue encarar? Tomara que consiga, Batista. São 18h23 em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você e um grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Dando uma olhadinha então no Fala Galera de hoje, e a galera tá participando bastante, hein? Opa, você aprova as contratações dos zagueiros Everton e Márcio Silva? O Everton sim, Márcio Silva não. Fala galera agora do Guarani. Esse primeiro, claro, foi o da Ponte. Na sua opinião, compensa renovar com Ralf até o fim da temporada? Mesmo com o jogador tendo poucas atuações em 2026? Vale o custo-benefício? Pelo benefício, não. Pelo custo, eu não sei quanto ele ganha. Então, falta informação aqui. Acho que é um cara experiente, bom de grupo, mas vai ser titular do Guarani? Ah, mas ele é um líder, fica no banco, ele traz... Então, contrata um psicólogo. Eu gosto do Ralf como liderança dentro de campo. Esfria, orienta, dá dura, mostra e empresta aos seus companheiros tudo aquilo que ele adquiriu de experiência ao longo de uma vitoriosíssima carreira. Agora, já tem auxiliar técnico, médico, preparador físico, analista de desempenho, aí tem o treinador. Comissão técnica tem 300 caras. Aí precisa ter um jogador no banco e também nos treinamentos.
para ser mais um guru do bem. Então eu acho que não vale a pena. Agora, se ele provar que vale e que tem condições de jogar, que aquilo que ele ganha pode ser devolvido para o clube, entregue para o clube dentro de campo, como é que está a preparação física, como é que está o desempenho dele nos treinos, e ele tem condições de ganhar a posição e ser titular, aí eu renovo, mesmo com os 40 anos dele, 39, 40 anos. Acho que é mais que isso. Agora, para ser o guru do bem, não, porque foi campeão do mundo. Pô, então tem que trazer o Gerson, né? O canhotinha de ouro lá de Niterói. Traz ele aí, deixa o Gerson no grupo aí, que ele sabe tudo de bastidor. Então, assim, ele ainda é um jogador. Não, agora, a partir de agora, ele vai ser um manager do Guarani. Ele vai ser um gerente de futebol. Aí a gente analisa de novo. Aqui a análise é como jogador. E como jogador, ele até agora não conseguiu tomar conta da garrafa. Se for para continuar assim, apenas como uma liderança positiva, o guru do bem, e ele é muito bom nisso, ele tem uma carreira linda, mas sem jogar, não, eu não renovaria. São 18 horas e 26 minutos em Campinas, intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes.
18h29, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais: a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, cozida ou frita. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da Avenida Oswaldo Veiga, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. 18h32, ouvinte no ar. Rapaz, boa noite, Batista. O Felipe Piscinato está deixando a gente otimista com os dois zagueiros, hein? O poderoso Vila Nova comemorando a saída. O outro foi ruim na Copa Paulista com o todo poderoso Guarani Futebol Clube. O Brigatti tá cheirando cola, só pode, cara. Boa noite, vai ser duro esse ano, gente, vai ser duro. Um abraço, muito obrigado, ouvinte participando conosco. Boa tarde, Batista, aqui é o Rafael. E essa SAF do Guarani sai ou não sai do papel? Bruno Beretta todos os dias está informando sobre essa SAF, né? Acompanhando praticamente minuto a minuto e passando a informação aqui no ar. Mas sempre tem alguém que não conseguiu acompanhar a informação. O trâmite está sendo evidenciado e muito em breve já vamos ter aí novidades. Mas até o presente momento ainda não tem a definição, tá bom? Então vai ter que aguardar um pouco mais. São 18h33, ouvinte mandando mensagem. Diz aqui o ouvinte: boa tarde, equipe campeã Band. Acredito que a Ponte Preta precisa de mais um zagueiro, 2 volantes, um xerifão e um centroavante. Se for possível, 2. Pois pelas alas, acho que até tem, né? Claro, com muita responsabilidade, pois o maior reforço sempre será o salário em dia, trazendo muita tranquilidade ao elenco. Paulo Kikuchi. O Pedro Piscinato, a Ponte contratou 13, né? Para a Série B. 13. Tem expectativa? A janela fecha no sábado, né? Sexta-feira, dia 27. Isso. E aí, hoje é quarta. Tem então mais 2 dias. Acredita em mais algum reforço ou não? Acredito pelo menos em mais um nome. Até estou tentando apurar mais ainda
quem seria esse último jogador, né? Claro, a torcida da Ponte Preta não pode esperar grandes contratações, um nome de peso, não. Vai ser um jogador, podemos dizer assim, de razoável para bom, mas a informação que eu tenho é que é um jogador, um atacante de beirada. Esse é o nome mais cotado aí, essa é a posição, melhor dizendo, mais cotada aí para chegar para a Ponte Preta. Até o momento foram 5 defensores, 2 zagueiros, 3 zagueiros, 2 laterais. Os zagueiros são Sérgio Palácios, o Everton e o Márcio Silva. 2 laterais, o Porfírio na esquerda e o Thales na direita. 3 volantes, o Léo Gomes, o Rodrigo Saravia e também o Murilo. E 5 atacantes, Potker, David da Hora, Brandão, Daniel Baianinho e também o Rodriguinho. Esses foram os contratados até o momento, Batista. 18h35, boa noite. Por que Ponte e Guarani não estão participando da Copa Sul-Sudeste? JL Furlan. Qual é o critério, hein? Isso aí é convite? Ranking. Isso. O Novo Horizontino, por exemplo, ficou na frente da Ponte, do Guarani, e por isso vai participar da Copa Sul-Sudeste. Então, Ponte e Guarani não estão bem ranqueados, né? Isso. Por Começou isso ontem, não foram inclusive. convidados. Começou ontem, teve 2 jogos. O Caxias empatou 0-0 com o Operário, e o Volta Redonda ganhou do Cianorte lá no Paraná por 3-1. Ouvinte participando, mandando mensagens. Manda um alô. Boa tarde, Batista. Sou Revelino Prati, aqui da Zona Leste de São Paulo. Batista, meus amigos tiram um sarro de mim por torcer para a Ponte Preta. Segundo eles, só conhece eu e o Luciano do Vale. Como o Luciano do Vale morreu, agora só existe eu. Me ajuda aí, Batistão. KKKKK. Bom, primeiro um abraço para você, Revelino Prati, Zona Leste de São Paulo. Eles estão com uma referência, evidentemente, aí da Zona Leste, né? Aonde só tem corintiano. Zona Leste não vai ter Ponte Pretana. Seria meio que impossível. Provavelmente você deve, não sei se você é de Campinas, ou qual é o motivo pelo qual você começou a torcer pela Ponte. Acho que você era de Campinas e mudou para a Zona Leste de São Paulo e levou o time com você, né? O time normalmente é o time da infância. Por que alguém começa a torcer para um time de futebol? Primeiro, é pela família. O tio, avô, o pai, a mãe leva para o estádio de futebol, ouve o jogo pelo rádio e o menino, a menina tá ali, tá de ouvido, tá acompanhando. O pai é o grande espelho do filho. As palavras são importantes, mas os exemplos arrastam. E aí o filho começa a seguir o time do pai. Esse é um caminho. O outro caminho é justamente ao contrário. O filho começa a ver o pai torcer para aquele time. E aí ele torce para o time contrário. Só para ficar diferente, né? A juventude é assim. A juventude gosta de bater de frente, de ser diferente. E aí, por exemplo, Bugrino. Aí o filho sai Ponte Pretano. Ou então Ponte Pretano, o filho sai Bugrino. Então eu não sei qual é a razão pela qual você começou a torcer pela Ponte. Tomara que tenha sido aí pela família. Às vezes é um amigo também, né? Às vezes, por exemplo, no meu caso, o meu pai, não tenho referência de que ele torcia para algum time. A minha mãe nem se cogitou algum dia ela fazer alguma referência a futebol. Acho que nunca se interessou por futebol. Irmã eu não tive.
Só tive uma irmã, que também nunca se interessou por futebol. Então um amigo da família um dia chegou lá em casa e ele levou uma flâmula, essas bandeirolas aí que os capitães trocam, né, em jogos, especialmente jogos amistosos. E aí ele pegou e me deu aquilo de presente. Eu jamais, né, tinha me interessado por futebol. E ele deu aquilo de presente e eu era muito jovem, muito pequeno, e eu perguntei, mas o que é isso? Não, isso aqui é um time de futebol, é o Corinthians, não sei o que, ele falou um monte lá. E aquilo, Corinthians, ficou na minha cabeça por muito tempo. Eu guardei aquela flâmula. Quando da Copa de 70 me interessei pelo futebol, talvez até tendo lá nos calabouços da memória essa palavra dita por esse amigo em comum lá da família. Corinthians, time de futebol, 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 futebol. Copa de 70, futebol, eu vou acompanhar o futebol. E comecei a acompanhar o futebol. E aí acompanhei durante algum tempo o Corinthians, né, até começar a trabalhar na imprensa. E aí quem trabalha na imprensa acaba tendo o seu time, fica meio que em segundo plano. Porque, enfim, deixou, né, de ser torcedor para ser profissional. Não enxerga o futebol com os mesmos olhos. E foi o que aconteceu comigo. Mas então aí na Zona Leste, meu caro, você realmente não vai encontrar nenhum pontepretano além de você, tá bom? 18h41 e você, CH, começou a torcer pro Paulista por qual razão, hein? Eu morava muito perto do campo, a família, né? As irmãs da minha mãe também moravam nas imediações. E eu comecei a frequentar desde muito, muito pequeno. Aí um primo meu, Divanir, começou a jogar no Paulista, na categoria de base. E eu, depois da escola, ia para lá para ficar pegando bola atrás do gol, né? Para me envolver de alguma maneira. Essa foi a trajetória do futebol. Eu tive um pai muito apaixonado por futebol e por rádio. E aí vem a influência direta que eu vou falar na sequência. Mas meu pai era um torcedor fanático do Paulista. Ele jogou no Paulista, inclusive. Pouco tempo, mas jogou. Então a influência para que eu torcesse para o Paulista, além da cidade, é a proximidade com o campo, um primo meu que jogou base e meu pai também, que amava o Paulista como é meu time de coração. E de tanto ouvir o meu pai assistir ou ouvir o futebol no rádio, eu cresci ouvindo Fiore, Osmar Santos, Zé Silvério, e diante disso eu me apaixonei pelo rádio. Apaixonei pelo rádio e coloquei uma coisa na minha cabeça. Olha, eu vou tentar um dia ser um cronista esportivo. E consegui. Né? Eu batalhei, nunca desisti, tomei muita portada na cara, mas eu consegui atingir meu objetivo, que era trabalhar na equipe do Osmar Santos. Para mim, ao lado do Fiore, foram os maiores narradores esportivos da história do rádio. E mais uma alegria para fechar, Batista, que eu tive. O Osmar Santos, mesmo de cadeira de rodas, esteve no meu casamento em 2001 em Jundiaí, na missa, né, na cerimônia dentro da catedral e também na festa. Então, isso é uma alegria muito grande que eu tive na minha vida esportiva, Batista. E você, Tigrão, que declaradamente é corintiano, você que está aí cogitabundo, né? Imerso aos seus pensamentos, por qual razão você começou a torcer para o Corinthians? Influência familiar. Influência do meu pai, né? Desde da minha mais tenra idade, eu ia em estádios. Meu pai trabalhava de domingo, de sábado, de madrugada, por ser hoje Sanasa, né? Na época do DAE, Campinas. Mas ele ainda pegou um pedaço bom aí de Sanasa antes de se aposentar. Mas às vezes lá, uma vez na vida, outra na morte, sobrava uma folguinha no domingo. Não é que folgava, é que ia entrar a 0 hora do domingo já para ir para a segunda. Então, dava um jeito aí, viajava, me levava para ver o Corinthians aí por esse interiorzão e em São Paulo também. É por isso.
E uma vez ele foi num jogo em Ribeirão Preto para ver o Corinthians. Eu não sei por que cargas d'água que eu não fui. Eu acho que eu tinha inventado algum passeio de criança, tinha alguma coisa familiar lá que me interessou mais, ou uma festa de aniversário de algum primo, eu não sei. Não me lembro mais. Eu sei que essa eu não fui. E aí, ele, na volta, você vê que história parecida, né? Ele trouxe uma flâmula que ele comprou lá em Ribeirão Preto. E essa flâmula era um galo, veja, não tem nada a ver com o Corinthians, mas era um galo, assim, estilizado, vestido com a camisa do Corinthians. Ele falou, essa você não foi comigo, eu trouxe isso aqui pra você. E aí, nossa, eu fiquei louco, né? Falei, pô, pai, pensei que você ia trazer uma bola de capotão, alguma coisa, essa bandeirinha porcaria aí. É nada, eu fiquei apaixonado por aquilo lá. E o Corinthians nunca foi o galo, né? O Corinthians é o mosqueteiro, né? É o mosqueteiro. Mas era um galo, vestido com a camisa do Corinthians. Um galo carijó, não tinha nada a ver com o Atlético Mineiro, vestido com a camisa do Corinthians, sei lá, Esporte Clube Corinthians Paulista embaixo, aquelas barbatanas em volta da flâmula, a cordinha para pendurar. E eu fui lá e pendurei no quarto. Não posso dizer no meu quarto, porque nós dormíamos em 6, eram 9. 6 num quarto, 5 no outro. Alguém dormia lá às vezes no próprio quarto do pai e da mãe. Bom, aquela coisa, né, da dificuldade lá de trás, mas com muita dignidade. E eu pendurei lá no quarto lá. Tomei um pito da minha mãe, falou, vem pôr prego na parede para pôr esse galo feio aí. Não, deixa aí que vai dar sorte. Mais ou menos é essa história. Influência direta, total e absoluta do meu pai. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Tudo banês, Silvio de Sumaré. Batista, eu não entendo, mas a Ponte não recebeu a verba da Série B? Os 14 milhões, lá parece que foi isso, né? E com esse dinheiro ela não pode acertar essa parte dessa dívida e regularizar a casa? Porque se continuar assim, como você comentou, né? A CBF vai barrar os custeios, né, de viagem, hotéis, né? Aí vai complicar a Ponte. E aí? Um abraço. Abraço, mais um. Torcer para um time. Boa noite, Batista. Primeiro, Batista, pô, eu sou das antigas ainda, hein? A antiga era ponta direita, centroavante, ponta esquerda, meia direita. Agora é uma frescura com atacante de ponta, atacante de beirada. Essas coisas aí não funcionam. Mete ponta direita, centroavante, ponta esquerda para ver como é que resolve o assunto. A moda agora é o 4-2-4, porque o Ancelotti gosta de jogar assim. Problema é que o Ancelotti escolhe os jogadores que ele quer. E aí não tem o material humano. Veja o caso da Ponte. Foi enfrentar o Atlético no 4-2-4. E o que aconteceu? Perdeu o jogo. Então não dá, né, para praticar modismo se você não tem o material humano para poder desenvolver aquele trabalho. Então agora, porque o Ancelotti joga no 4-2-4, ou seja, só com 2 no meio e 4 no ataque, os treinadores brasileiros também estão querendo jogar aí nesse 4-2-4. Problema é que não tem material humano para fazer isso. Talvez o Palmeiras, que não joga no 4-2-4, tenha material humano. O Flamengo tenha material humano. Agora, os demais times, com exceção aí mais de uns 4 ou 5, além desses 2 que eu falei, não tem material humano para poder jogar com essa concepção tática. Mais um. Ô Batista, para com isso, Batistão. Quando eu era criança, eu ganhei 3 camisas, da Ponte, do Sport e do São Paulo.
Aí eu torci pro São Paulo, um tempão, né? Depois, em 87, o Guarani veio jogar com o São Paulo com o Neto aqui, o Neto fez 2 gols e comecei a torcer pro Guarani. Eu moro aqui na Zona Leste, moro na Vila Matilde de São Paulo também. E tem Ponte Pretano aqui, um amigo meu que é da região também. Eu era São Paulino e virei bugrino, então eu sou bugrino de convicção. E ele era santista e agora é Ponte Pretano. E torce pra Ponte em São Paulo, como assim? Tem vários torcedores do Guarani aqui, pô. O Guarani tem uma torcida aqui organizada aqui na Zona Leste, com bastante... No ABC, quer dizer, aqui em São Caetano, acho que é o Parque da Fúria aí, entendeu? Tem bastante bugrino aqui em São Paulo, que é bugrino mesmo, e não é porque é de Campinas, não. Conheço muitos que vieram de outras raízes aí, viu, Batista? Não faz isso não, Batistão. Pô, aqui é bugrão, meu. Aqui tem Ponte e Guarani, cara. Aqui tem derby paulista. Um abraço. Abraço, Sidemir. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com um foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o início da Copa Sul-Sudeste, jogo realizado nesta terça-feira e a competição que teve início envolvendo times do sul do país, do Rio de Janeiro e também de São Paulo. E o Volta Redonda começou com o pé direito, venceu fora de casa o Cianorte pelo placar de 3-1 no estádio Iri Davis e assumiu a ponta do grupo B. O jogo, portanto, foi realizado no Paraná e, na ocasião, o Volta Redonda, comandado pelo técnico William De Matia, jogou com Felipe Averino no gol, Pedro Costa, Bruno Barra, Alain e Juninho Monteiro, Denner Vaquininho e Luciano Naninho, Romarinho, Igor Catatal e MV. Já o Cianorte do técnico Rafael Ferro, com Fabiano, Cristóvão, Ramon, Iago Mota e Pedrinho, Denner Ibson e David Cauã, Iago Henrique, Robson Luiz e Renfite.
Os gols do jogo. O Cianorte abriu o placar com David Cauã, logo a 2 minutos de jogo, mas o Volta Redonda empatou com o MV 11 minutos do primeiro tempo, virou com Romarinho a 46 e definiu com Pedro Costa a 4 minutos da etapa final. Público de apenas 114 torcedores e uma renda de R$1.000. Lembrando que o jogo foi realizado em Maringá e a arbitragem foi do Murilo Tarrega Vitor de São Paulo. O início da Copa Sul-Sudeste com vitória do Volta Redonda sobre o Cianorte pelo placar de 3-1. Esta foi a ficha técnica do jogo. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h57, amanhã não tem programa, tem Brasil e França. Neste horário a bola rola às 5 da tarde e a Rádio Bandeirantes vai transmitir o jogo. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. E tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e também para lojas da região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. E o Breno Beretta fez uma matéria especial com o Hélio Cizenando, técnico do Guarani. Vamos acompanhar. Bom, eu tô aqui com o Hélio Cizenando, novo treinador do Guarani, gentilmente atendendo a nossa reportagem aqui na Band. Ô Hélio, primeiro prazer falar pessoalmente com você, você que é um profissional muito competente. E como que você está se sentindo nesses primeiros dias trabalhando aqui no Guarani e sabendo da pressão que você vai ter na Série C do Brasileiro, né? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Estou me sentindo bem, né? A gente sabe que o futebol tem pressão. Nós estamos numa equipe onde é o favorito ao acesso, né? Eu tenho procurado mais me focar em colocar minhas características na equipe, conhecer bem os jogadores, colocar os planos de jogo que nós gostamos de fazer. Então acho que a gente não fica preocupado com as outras coisas, né? Eu tenho que me focar muito nesse quesito de jogadores e
estilo de jogo. Você estava até me contando fora do ar, né? Você chegou a enfrentar o Guarani uma vez, né? E como que foi? Eu era novinho, né? 19 anos. Acho que foi em 1990. Hélio dos Anjos, meu treinador. E eu gostava do Santos, meninos da Vila. E tinha visto o Pita jogar. E o Pita veio jogar aqui no Guarani, né? O Hélio dos Anjos mandou ficar perto marcar o Pita. O Pita não deixava encostar perto dele, porque era muito acima da média, né? Lembrança muito boa. Tava contando isso pro Garzo hoje sobre isso aí. Eu acho que tive uma experiência boa, não tive tanto sucesso, né? A gente começa a andar em times menores, né? E acabei encerrando cedo também, com 27 anos. E foi quando eu voltei para Campinas e voltei para a faculdade novamente aqui. E aí que eu conheci umas pessoas lá na PUC, um professor na PUC, montando um grupo de estudos sobre futebol, uma nova filosofia de futebol, né? Você imaginar que em 2004, né, eu estava aprendendo a ser treinador, a bola começaria com o goleiro precisava trabalhar mais, preparação física, não podia ficar tanto na mão do preparador físico, ia ficar na parte de nós, treinadores, nós tínhamos que organizar o treino. Acho que isso aí fez eu crescer muito, muito ali dentro do Paulínia, foram 8 anos ali dentro, onde me fez virar um treinador de verdade, né? Apesar que eu fiz as licenças, mas o meu aprendizado mesmo foi tudo ali dentro do Paulínia, né? Com uma direção, ensinando como é ser treinador, fazer relatórios, ensinar categoria por categoria, o que se dá na categoria 11, o que se dá na 12, na 13, 14, 15, então sucessivamente, né? Saber dar treino também, que dar treino também é uma arte. Então acho que é ali que me deslanchei e aprendi bem. E curiosamente você nasceu em Campinas, né? Você já trabalhou na base da Ponte Preta, agora trabalhando no profissional do Guarani. Conta um pouquinho da sua história com relação a quando você era pequeno, você saiu de Campinas. Você imaginava um dia trabalhar no profissional do Guarani? Jamais, né? A gente não tem esse sonho, né? O sonho nosso era ser jogador, né? E na verdade eu voltei a estudar, mas que era para ter uma profissão, né? Que era ser professor de educação física. O treinador caiu no nosso colo, assim, porque nós conhecemos pessoas certas, né? Mas não imaginaria treinar uma equipe dessa dimensão. Nós, quando éramos crianças, não tinha Champions League, não tinha... A gente era o Campeonato Paulista. E eu vivia dentro do Botafogo de Ribeirão Preto. Cheguei a ver o Guarani ser campeão paulista de Júnior lá uma vez. Uma geração o Guarani tinha aí. Então a gente via o Guarani, aquela final contra o São Paulo aqui, que a gente ficava... Quem gosta de futebol acompanha tudo de futebol. Então acho que é um sonho realizado, né? Estar num lugar tão grande, com uma história tão grande e tão bonita de quantos jogadores daqui que foi nossos ídolos quando criança também, né? Então acho que é um sonho realizado, agora que seja da melhor maneira possível, né? O que você se lembra da sua infância aqui em Campinas, Hélio? A minha infância, eu saí daqui com 6, 7 anos, né? Acho que eu morava ali no Jardim Campo Veselise e depois nós mudamos para Ribeirão Preto. E quando eu voltei para cá, já estava adulto, assim, meus irmãos viviam ali no Grêmio ali na Vila Industrial, eu ficava muito ali, né? Naquela região ali da vila, ali, muita rua, ir jogar no Grêmio, eu acho que é uma lembrança gostosa. E como que a sua família viu esse acerto com o Guarani, seu pai que não nasceu em Campinas, mas criou inicialmente você em Campinas, né? Meu pai escuta vocês. Meu pai escuta a rádio demais, sabe tudo que ele ouve vocês, né? Ele ficou bem contente, cara. Veio falar o nome, o Cizenando é dele, né? Vem dele. E escuta, é um senhor da idade, eles ouvem rádio, né? Não adianta. Mora onde? Mora ali no Taquaral. Não adianta você dar celular pra eles, né? Eles querem ouvir o rádio. Então é bem gostoso. Qual é o nome deles? Hélio também. Hélio também. Hélio também, senhor Hélio. Ouve direto, então. Nossa, tudo. É umas brigas com a minha mãe por causa desse rádio aí que não era fácil, não. E ele chega a dar palpite nos seus times também ou não? Quando encontra, gosta de falar. Gosta de dar os pitacos dele. Foi treinador de amador lá pra região de Ribeirão Preto, lá, então ele gosta de falar um pouquinho. Pelo que eu sei, em relação a treino, você tá mantendo o mesmo esquema inicialmente que o Guarani já vinha jogando e mesmo os jogadores, mas como que você pretende fazer testes
com relação a tentar extrair o máximo possível de tudo que você tem no elenco? Primeiro é conhecê-los no dia a dia, né? Que eu faço jogos, faço situações para que eu conheça bem todas as características dele, né? Física, técnica, né? Jogadores que façam mais uma posição, né? A gente vem testando um mais variado forma de jogo, né? Eu gosto de um jogo de equipes bem compactas, né? Jogadores que façam mais uma posição, de bastante troca, né? Então tem que se mexer bastante, que tem que jogar com velocidade. Então eu acho que eu tenho mais tentar distrair isso, para mim achar uma equipe ideal, os 11 ideais para a gente iniciar, mas que todos estejam entendendo isso. Eu acho que o dia a dia tem me mostrado que tem bastante coisas aí, bastante jogadores interessantes para que eles consigam fazer isso. Na sua entrevista inicial coletiva, você até citou a respeito de cada jogo, você não se mantém num esquema fechado, né? No Capivariano, nesses últimos tempos, você teve um esquema preferido ou você chegou a mudar? 4-3-3, 4-4-2, como que você pensa em relação a isso? Eu gosto de um jogo de aproximação, né? Se eu tiver um 4-3-3 com atacantes que tenham aproximação, atacantes que só não corram, um atacante que ataque o espaço, dá pra jogar no 4-3-3. Mas se eu tiver um camisa 10 também, que jogar com 3 no meio, um 10 também dá pra jogar. Então eu vou muito do que cada jogador me dá, sabe? Um 9 que sai mais, que nem o Luca, é um centroavante que sai mais, um extremamente técnico. O Maranhão já me entrega outra coisa, é um cara mais de brigador ali, mais do último terço aqui, da fase final. Então eu tento aliar todas essas características. No último ano lá no Capivariano eu jogava com um primeiro, 2 médios, andei jogando com camisa 10, que era o Ravanelli, era com o Cássio Gabriel. Às vezes jogava com 3, com o Baianinho, com o Azevedo, com 2 e um 10. Então isso tudo depende do jogador e às vezes até da equipe que a gente vai enfrentar. Você citou de camisa 10, o Guarani tem o Diego Torres, desde quando ele foi contratado. Eu acho que a principal reclamação da torcida, até mesmo da imprensa, foi que não extraíram, no caso a antiga comissão técnica, o máximo do Diego Torres, não conseguiram colocar ele num esquema de jogo que ele goste e seria mais num 4-4-2, com 2 meias. Como que você pretende recuperar o Diego Torres no Guarani? Na verdade, Diego, quando eu cheguei, ele estava com uma lesãozinha, vindo da fase final de lesão. Acho que o que eu tenho pedido para ele é essa questão, né? Perto do gol, é um cara que não pode perder a bola, é um 10, né? Porque se ficar perdendo a bola, né? Ele não é aquele cara que vai correr para recuperar rápido. Mas eu ganho muito se ele pegar na bola, eu ganho muito se ele finalizar, eu ganho muito se ele perde o gol, movimentar mais na frente da área. Então eu vou tentar, né? Extrair dele o máximo aí, desde que ele também queira também participar, se entregar. A gente está tentando fazer o máximo, porque eu acho que um camisa 10 tem que ter sempre no futebol. Eu sou da época antiga, né? Então eu gosto de um camisa 10. Você falou ainda do meio campo, né? O Carlos Eduardo é um jogador que você conhece bem. É um jogador desde a época, não só de agora, do Capivariano, né? Como é que você vê ele, as características dele, jogando nesse time do Guarani? Também é um meia centralizado ou ele tem outras características que te agradam? O Carlos Eduardo, ele não é um 10, né? Ele é um segundo homem de meio campo. É um cara que ajuda muito bem defensivamente, né? É um cara que põe o pé na bola, um moleque muito forte e tem uma batida na bola muito boa, né? Então se você colocar ele como 10, ele não sabe jogar. Ele tem que ser o segundo homem no meio de campo, às vezes do pé contrário, pelo lado esquerdo. Ajuda a marcar, ajuda muito sem bola, mas sabe jogar. Ele tem uma finalização muito boa, chuta muito forte com a direita e com a esquerda e tem uma bola parada também, que é uma bola parada bem forte também, que é bem complicada. Agora, o time do Guarani, né, a torcida estava esperando, quando foi montado, um time ofensivo, um time de propor jogo. O que aconteceu nesses últimos tempos? Eu não sei se você assistiu alguns jogos do Guarani, foi um time mais reativo, um time jogando mais um contra-ataque. Dá para esperar, na sua filosofia, um time mais ofensivo, um time propondo mais jogo? É complicado você falar, né? Eu não sei, assim, eu penso assim, acho que o Guarani, né? O Guarani, meu modo de ver, o Guarani precisa propor o jogo, né? Que é o Guarani, né? O Guarani precisa
marcar alto, né? Jogando em casa principalmente, né? Um campo bom desse aí, eu acho que tem que gostar da bola. Uma das coisas que eu trabalho na minha equipe é gostar da bola, descansar com a bola, ser agressivo quando for atacar. Vou tentar ao máximo, essa é a minha característica, eu não posso mudar, né? A gente sair lá de trás, trabalhando a bola, transitar rápido. Se chegar lá, não conseguiu chegar no gol, mas fica com a bola até achar o espaço. Então acho que e também que o torcedor não vinha aqui para mim colocar o time reativo aqui na minha casa, não é muito a minha cara, não. Sobre ataque, você citou, né, o Luca, você citou o Maranhão, mas a principal cobrança nossa, da imprensa, também da torcida, é que os atacantes do Guarani não vinham fazendo gols, né? E principalmente os dois centroavantes. O Kevin, todo mundo cobrou também, até o último treinador, o Matheus Costa, por que não coloca, porque não coloca mais, não dá tempo de jogo para ele, minutagem. Como que você vê essa disputa no ataque dos 3 centroavantes e também dos atacantes de beirado, porque atacante precisa fazer gol, né? É uma das coisas que a gente tá cobrando, né? Assim, o futebol moderno, ele ficou assim, deixou assim, às vezes os meninos, né? Os extremos que jogam de extremo, às vezes achando que só tem que chegar no fundo, às vezes não tem aquela paixão toda de fazer o gol, às vezes quer deixar pros camisa 9 fazer o gol. E não é, né? Ele é atacante, tá falando, então a obrigação dele também é fazer gol. É uma das coisas que a gente tá colocando pros meninos aí, eles estão... Hoje fizeram um baita treino hoje com essas características, tanto o Mirandinha, o Cachoeiro, o Dentinho. O Kevin é um jogador jovem, né? Ainda tá naquela fase, se ele é um 9 mais um segundo atacante, nós estamos tentando descobrir. Tem um futuro bom pra frente, acho que o Rafael também, o que veio do Santos, muita qualidade técnica, né? Muita cara do Guarani, o Rafael, né? Técnico, sai bem pro lado direito, lado esquerdo, né? Isso é bem estilo aquele jogador que o Guarani formava, né? Um jogador interessante também, que é uma boa opção para mim aí também. Eu queria que você falasse como que você vê o aproveitamento dos garotos da base, que foi muito cobrado também com relação aos últimos campeonatos. Se você pretende, você que conhece bem de base, né, pretende utilizar mais e como você pretende utilizar. E o Ryuta Takahashi, que foi um jogador que o torcedor gostou na Série C do ano passado, pelo drible, pelo 1 contra 1, mas esse ano ele não foi utilizado. Como que você vê a situação dele? Quanto aos meninos da base, eu acho que os que têm uma qualidade boa estão comigo aqui, né? Que é o Nicolas, zagueiro, que eu acho que também, né, vai dar caldo. Meia cara do Guarani também, rápido, alto, tem saída, é jovem também, assim, que eu acho que tem um futuro grande pela frente. Eu acho que se der brecha também é um cara que pode ganhar seus espaços. Só que jovem não é assim, às vezes é pra Série C, às vezes ele vai ganhar uma experiência agora na Série C, a gente não pode desfazer dele depois, porque tudo é um processo, né? Se a gente pegar o Carlos Eduardo jogou comigo lá, era reserva, foi ganhando, a gente vai ensinando, eu sou um professor que ensina, que fica cobrando eles, porque às vezes ele não joga, aí dá pra você trabalhar mais ele ainda, mostrar mais coisa pra eles. Então, tanto o Kevin, o Rafael, o Nicolas que tá comigo, o próprio Ian, que tá aí já há um bom tempo, eu acho que já vai dar um salto maior agora nesse ano, jogar um pouquinho mais. Então, se tiver, a gente vai estar sempre trabalhando, mas às vezes não é agora, é depois, é no meio do campeonato, e não podemos desistir, não jogou agora, já não serve. Não, claro que serve. Jovem é uma coisa após a outra. Quanto ao Ryuta, ele foi bem na Copa Paulista, né? Pelo que eu acompanhei. É diferente você jogar Copa Paulista e depois jogar um Paulistão, né? Então também é um jogador jovem de um outro país, né? Tá trabalhando junto, igual os outros também, a gente observa, acompanha e tenta ajudar. Agora é com ele, né? Já tá acho que é 21, não sei se ele tem 21, 22 anos. Ele briga ali com o Cachoeira, com o Mirandinha, com ele também, que se tiver bem, vai pro jogo. Como que você vê o setor defensivo do Guarani? Até chegou o Edson, tem zagueiros de qualidade, né? E também as laterais. Eu acho que as laterais, acho que nós estamos muito bem servidas. Hermes e Renan, muito bom, briga muito boa ali deles, né? O Hermes jogou mais, né? Um jogador de mercado, né? Deve ter time, deve ter vindo de clubes atrás dele aí. Um nível muito bom. O Ian junto com
e Ian vão brigar pela posição ali também, né? E na Ian já mais rodadinha, experiente, né? Já passou pelo Atlético, tem acesso lá de Série D, acho que tem de Série C. Então eles vão brigar ali, uma briga boa também, acho que tá legal. A relação à zaga, a chegada do Edson, um zagueiro rápido, forte, vai brigar ali também com o Rafael, com o Donato, o próprio Maurício, o Jonathan. Tem o Nicolas, eu acho que tá bem diversificado ali. Tem a experiência, mas também tem os jovens ali que ajudam bastante. Essa pressão que você vai encarar, até o Matheus Costa chegou a citar, né, durante a passagem dele aqui no Guarani, porque o torcedor quer ver o time jogando bem e o time ganhando. O torcedor quer as duas coisas e não aceita outra situação senão o acesso da Série C para a Série B. Como que você vê essa pressão que você vai sofrer já logo de cara no jogo contra o Maranhão e o que o torcedor pode esperar de você? Eu tenho que encarar com naturalidade, né? Não posso ficar... Já falei isso várias vezes, não posso ficar pensando em pressão. Eu sei o que é porque eu vinha direto assistir jogos aqui. O torcedor pode esperar que eu vou tentar tirar o máximo, que o jogo seja muito coletivo. Eu tenho frisado isso muito para o jogador. Ninguém vai vencer jogo sozinho. Né? Não pode ter ego. Né? O Guarani é mais importante que todo mundo. É esse o meu estilo que eu coloco em todas as minhas equipes, é jogar coletivamente. Um precisando do outro, um completando o outro. O que não é bom em um é bom no outro. Então um é completar o outro, tudo não correr pelo outro. Assim. Não pode ter ego nesse meu estilo de jogo. Se tiver ego, difícil jogar. Eu até esqueci de te perguntar, você agora está com uma comissão com 2 auxiliares e mais o auxiliar fixo que chegou. Como que você vê esse trabalho para te auxiliar aqui dentro do Guarani? Eu sempre dividi bem, né? Sempre trabalhei com bastante pessoas boas do meu lado e eu divido também bem, ensino também. Eu sou uma pessoa que não sou é o Hélio, não. Eu divido bem, divido opiniões, escuto também. A gente até estava numa reunião lá, ele sabe muito bem que a gente sai daqui umas 5 horas da tarde pra gente ficar discutindo o que vai ser dado no outro dia, como é que foi o dia de hoje. Então a gente vê todos os setores, como é que tá funcionando para estar organizado. Para isso eu preciso de pessoas, né? Então o Henrique, né, que veio comigo, o Lucas que vem comigo, o Lucas mais próximo da parte de análise, mas faz um trabalho bom no campo. O Henrique, com a experiência que ele tem também, andou se capacitando, gostei de trabalhar com ele, por isso que eu trouxe também. Um cara que tem vestiário, um cara que foi líder, foi capitão por onde andou, então é um cara que agrega muito. A chegada do Marcelo eu só conhecia por telefone, né, por ter trabalhado aí nas equipes que trabalhou, teve acesso, então é mais um para completar, né? Além dos 2 preparador físico, o Lopes com muita experiência, o próprio André, então acho que tem o Arzur, que também não precisa nem falar, né? A experiência que tem, então eu uso bastante todo mundo, que você pega um Arzur, quanto vestiário que esse cara teve, o Henrique, então na hora de discutir alguma questão de jogador, assim, de olhar o todo também, eu só tenho 2 olhos, né? Então são pessoas que ajudam e ajudam muito no dia a dia. Ô Hélio, obrigado pela sua entrevista aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e, é claro, muito sucesso para você, muita sorte para você também, porque eu sei que você é um cara trabalhador, é um cara que vai lutar no dia a dia pelo Guarani e eu desejo que você seja muito feliz e conquiste esse acesso aqui no Guarani. Obrigado, o objetivo é o único. Tá aí, portanto, Hélio Cizenando, entrevista especial ao repórter Breno Beretta. Parabéns ao Breno Beretta, excelente entrevista com as perguntas certas. Que tenha muito sucesso no nosso técnico ao acesso. Abraços HSG SP, é o CDMI. Abraço, muito obrigado. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista, em 1 minuto, responde sobre os temas. Tema 1. A seleção brasileira encerrou a preparação para enfrentar a França amanhã, 17 horas, com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes, amistoso em Boston, nos Estados Unidos. Ancelotti tem 2 lacunas a serem preenchidas. A primeira é quem jogará na zaga ao lado de Léo Pereira e a segunda é quem será o centroavante da equipe que completará o quarteto de ataque. Provável escalação: Ederson,
Wesley, Léo Pereira e Banhes, ou Danilo ou Bremer e Douglas Santos, Casemiro, Andrei Santos, Vini Júnior, Rafinha, Matheus Cunha e João Pedro ou Hendrick, ou então o Igor Thiago. Pauta 2. Presidente da Federação Paulista de Futebol desde 2015, Reinaldo Carneiro Bastos foi reeleito na tarde desta quarta-feira e comandará a entidade até 2030. Pauta 3. Diretoria vascaína e os representantes de Marcos Lamáquia se reuniram nesta semana para mais uma rodada de negociações da venda da SAF do Vasco. Após longas discussões e análises financeiras, as partes encaminharam um acordo para a venda da SAF por valores superiores a 2 bilhões de reais. Marcos Lamáquia tem 47 anos, ele é filho do presidente da Crefisa, José Roberto Lamáquia, e enteado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Começo com você, Tigrão. Qual é o assunto que você escolheu para hoje? Você falava aí agora há pouco, né? Que precisa ter material humano. Que aí, às vezes, o treinador não tem o material humano, mas ele vai no modismo. Porque o Ancelotti escala num 4-2-4, que ele põe 4 atacantes e só 2 no meio. Enfim, um assunto bastante palpitante, né? Agora, amanhã é que eu quero ver se ele vai com 2 no meio e 4 atacantes com uma zaga reserva. E você deu aí um possível time titular, com dúvidas. Eu quero ver se ele vai com 4 atacantes, 2 no meio e 2 zagueiros, que se contundir ele vai ter que usar reservas. Por exemplo, né, não vai ter o Marquinhos, que é o mais experiente da zaga. Aí que eu quero ver. Contra hoje, para mim, em termos de seleções, o principal e melhor ataque do mundo. Com Mbappé, Dembélé e companhia bela. Esse ataque é muito veloz e altamente realizador. Amanhã é a prova dos 9 para mim. E para mim não tem cara de amistoso não, vai ser no pau. Aí eu quero ver se o Ancelotti terá toda essa convicção de 4-2-4 num teste contra um ataque que realmente põe para dentro aquela pinóia, Batista. E você, CH, qual o assunto de hoje? Sobre a possibilidade de venda da SAF do Vasco, não é? Por 2 bilhões e alguma coisa. Eu já fiz esse comentário aqui, eu vou repetir. Eu não sei quanto vale o Vasco, mas o Flamengo arrecadou quase 2 bi só o ano passado. E esse ano provavelmente vai faturar mais do que 2 bi, vendeu o patrocínio de camisa, essa coisa toda, por valores absurdamente altos, não é? Agora eu pergunto a você que está em casa, quanto vale uma SAF? Eu já perguntei para muita gente, eu não consegui obter até o presente momento uma resposta. É a realidade do mercado, é pelas dívidas, é também pelo que fatura por temporada, existe lá uma equação, isso os entendidos que falam, né? Muita teoria. Eu tenho convicção de uma coisa, o Vasco vale mais do que 2 bilhões. Mas aí não vai achar, vai resolver o problema com 2 bi? Como é que vai ser o investimento daí para frente? E as dívidas que ficaram para trás, que a 777 deixou e não pagou? Vamos aguardar. Breno Beretta, qual o assunto que você escolheu? Olha, Batista, eu escolhi a seleção brasileira para falar nas pautas do dia, porque acredito que é o principal jogo de preparação diante da França para o Ancelotti ver com quem que ele pode contar ou não para a Copa do Mundo. Quem titubear nesse jogo e quem estiver sendo observado nesse caso, não vai para a Copa. É claro que ele vai observar muito nesse jogo, principalmente, quem tem condições de segurar a pressão, de partir para cima na individualidade, de corresponder à altura. Na zaga, por exemplo,
O treinador tem uma dúvida entre o Léo Pereira. O Léo Pereira vai para o jogo, né? Entre o Ibañez, Danilo ou Bremer, eu iria de Ibañez ou Danilo para essa posição. Agora, para o ataque, para centroavante, ele está na dúvida entre o João Pedro, o Endrick ou o Igor Thiago. Para mim, iria de Endrick, que inclusive tem condições de ser o titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Acho que amanhã o Ancelotti já vai tirar muitas dúvidas, até mesmo antes do jogo contra a Croácia, Batista. 19:25 na lata. Responde na lata. Dos 8 jogadores de meio campo convocados para os próximos 2 amistosos, quais já têm o passaporte carimbado para a Copa do Mundo, na sua opinião? Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá, Gabriel Sara, João Gomes, Andrei Santos, Fabinho e Danilo. Começo com você, Breno Beretta. Olha, Batista, desses 8 jogadores, eu acho que 4 já têm passaporte confirmado para a Copa do Mundo. Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Danilo. O resto ainda briga por posições. E você, CH, sua reflexão sobre o tema? Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo. E você, Tigrão? Tem 8 e não tem nenhum meia. Nenhum. Casemiro e Bruno Guimarães. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, Vini Júnior admitiu que a seleção brasileira não é favorita para conquistar a Copa do Mundo. E aí, CH, você concorda ou não? O Brasil está entre as 6 seleções principais do mundo que pleiteia a conquista do título. Todo mundo sabe como é que funciona a Copa do Mundo. Eu acho que ele se expressou mal ou essa frase foi tirada de um contexto. De qualquer maneira, ele poderia ter dado outra resposta, não é? Mas o Brasil está longe de ser o principal, por exemplo, favorito a conquistar a Copa do Mundo. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão sobre o tema? Se o treinador da seleção brasileira fosse o Cilinho, o Vini Júnior nem seria convocado para a Copa do Mundo. Lembra da história dos caras que fugiram da concentração da Ponte, lá em Belo Horizonte, para jogar na loteria esportiva? E o Cilinho estava de campana. Aí eles voltaram. Um era o Adilson Preguinho. Felizmente, jogava muita bola. Infelizmente já... E o Manfrini? E o Manfrini? E o Manfrini, que faleceu esses dias. Aí eles foram lá, vocês foram pra noite, Cilinho de campana. Voltaram, saíram, vocês pediram autorização pra quem pra sair do hotel? Não, seu Cilinho, a gente foi fazer uma fezinha no jogo ali. Loteria esportiva tava na moda, 1970. Vocês foram jogar na loteca? Deixa eu ver o jogo. E a Ponte e Cruzeiro, o jogo tava no teste, no jogo que eles fizeram. Os dois jogaram coluna 1, Cruzeiro, lá em Belo Horizonte. O Cilinho falou, legal, então tá comprovado, vocês foram fazer jogo mesmo, tá bom. Então os dois fora do jogo amanhã, nem no banco vocês vão. Se nem vocês acreditam que jogaram no Cruzeiro, por que eu vou escalar vocês? Se o Cilinho tivesse lá na CBF hoje, acho que o Vini Júnior corria risco. E você, Breno Beretta, sua reflexão? O Vinícius Júnior disse isso para tirar a responsabilidade dele e da seleção brasileira, mas para mim, todas as competições que a seleção entra, a seleção é favorita, até porque já fazem 24 anos que a seleção não conquista um título mundial. Isso aconteceu uma única vez, de 70, no período de 1970 até 1994. Eu acho que o Brasil vai seguir essa escrita e ser campeão mundial, Batista. E aí, Breno, seu palpite para Brasil e França amanhã, 5 da tarde. Vai ser um jogo dificílimo, mas para mim a seleção brasileira vence 2-1 placar. E para você, CH, o seu palpite? Empate.
E você, Tigrão, como é que está aí a máquina? O palpitômetro hoje está com a bateria carregada? Calibradíssimo. Sei lá. Bateria até a tampa. Já atingiu o total da potência dela. Já está em 6 volts. A lanterna do Fusca parecia uma vela no finalzinho. O pavio já derrubado. Bom, é o seguinte. 3-0 para a França. Bom, o jogo amanhã terá transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, então não teremos o programa. A transmissão começa às 3:30 da tarde e vai até às 9 da noite. Pedro Piscinato dá o palpite também a respeito de Brasil e França. Amistoso jogo, que já foi decisão da Copa em 98. 2-1 pro Brasil. Valeu, Pedrão, um abraço pra você, até amanhã. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã. Breno Beretta, abraço pra você e até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Um abraço, Tigrão! Um beijo, Tigrão! Cuidado com o Dembélé e cuidado com o Mbappé, hein? Vai repetir o placar da final de 98, hein? Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Mas agora eles não têm mais o Zidane. Então eles que se danem. Tem tempo aí para mais um ouvinte? Ouvinte no ar. Que é José Bugrino. Ô Batista, para com isso, rapaz. Eu acompanho vocês desde da Rádio Central. Não vai falar que nenhum de vocês é bugrino ou ponte pretano. Sei que vocês não podem falar aqui, né? Mas duvido se alguém de vocês aí não tem um coração ponte pretano ou um coração bugrino. Não vem falar que é dos dois, vocês torcem para os dois times. Não. Duvido, Batista. Para com isso, Batista. Acompanho vocês desde a Rádio Central. Eu tenho 71 anos, mais velho que vocês aí. Eu sei. E eu vim do interior do estado de São Paulo, era santista roxo. Na verdade, naquela época era pelezista. Aí cheguei aqui em Campinas, com 16 anos, fui fazer um teste no Guarani, né? Aí quem estava fazendo o teste era Zé Duarte. Só que eu não passei no teste, Batista. Aí fiquei gostando do Guarani lá, tudo, a estrutura que tinha o Guarani. Larguei de ser santista e virei bugrino. Valeu, grande abraço, muito obrigado. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Agradeço de coração. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora